Como é que estão todos? Eu espero que estejam todos bem. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto pouco compreendido, mas que está acontecendo no nosso planeta, que são seres que estão chegando aqui para fazer essa mudança planetária que estamos passando, né? Que são as crianças da nova era. Quem são essas crianças, esses seres que estão encarnando aqui no nosso planeta, né? Nosso planeta, como todos sabem, ele está em fase de transição, né? Fase de evolução, deixando de ser um planeta de expiações para ser um planeta de regeneração. E nessa transição planetária, né, para que o planeta possa aumentar a sua energia, né, a sua carga energética, para isso estão encarnando seres iluminados para que possam fazer, né, essa transição, para que possam ancorar luz, ancorar boas energias mais sutis, mais elevadas e finalmente elevar o padrão vibratório do nosso planeta, da terceira para uma quarta dimensão. E com essa missão, né, esses seres vieram encarnar aqui no nosso planeta, tá? Para fazer essa transição, né, essa nova era em que o planeta está entrando, né? Muitos chamam de a era de Aquário. Okay? Então, para fazer essa transição, né, fazer com que o planeta aumente o seu padrão vibratório, estão encarnando aqui muitas crianças, como eu disse, seres, almas muito evoluídas, né? E porém elas têm algumas características diferentes, né? E características que nós não conseguimos muitas vezes ver e compreender, né? E o que tem causado, sobretudo, grande confusão com determinados seres, pessoas, né? Sejam elas, a maioria crianças, mas alguns adultos, hoje são adultos, não é? Então, nós tivemos uma categoria de seres que chegaram aqui no planeta, que encarnaram, né? Que estão nessas características dessas crianças da nova era. Porém, a grande massa, vamos dizer, destes seres começaram a chegar aqui a partir de 1970, para já período em que o planeta já estava entrando, né, nessa transição toda. E depois tivemos outros seres que foram chegando aqui a partir do ano 2000 e outros a partir de 2005, 2010, enfim, e hoje aqui são seres, alguns com características diferentes dos outros, e isso acaba nos confundindo um pouco, né? Mas a grande missão por trás desses seres, com toda certeza, é quebrar os paradigmas dessa sociedade que vivemos, né? Essa sociedade cheia de preconceitos, sociedade que agride a natureza, sociedade que não olha para o próximo, ok? Então, de certa forma, esses seres têm não conseguem ser compreendidos, e nós muitas vezes entramos nessa confusão e julgamos essas pessoas, essas crianças, de acordo com aquilo que temos, com os paradigmas antigos a que estamos atrelados, né? Então, esse estudo vai ser muito importante, né? Porque justamente para quebrar esses preconceitos, né, desses seres que estão chegando. Então, muitas vezes olhamos para eles e achamos que são aquela geração mimimi, ou na minha época não era assim, hoje é assado, que está tudo errado. E na verdade não há nada errado, né, meus irmãos? Na verdade tudo está no seu lugar. Porém, o que cabe a nós compreendermos estes seres que estão chegando aqui no nosso planeta para fazer essa mudança, e compreendendo eles e a sua própria missão, nós vamos conseguir ajudá-los
né, a tornar um planeta melhor, e vamos também aprender com eles. Vamos conseguir, ao mínimo, refletir sobre aquilo que eles têm para nos dizer, né? Muitas vezes nos surpreendem, né? E eles têm características que nós não conhecemos. Enfim, vamos colocar aí no estudo. Tá? A gente procurou se aprofundar um pouco, então acredito que o vídeo vai ficar um pouco comprido, mas eu acho que vale muito a pena colocar, estudar um pouco essas crianças, né, estes seres. Alguns hoje são adultos, não é? Mas vale a pena colocarmos para que a gente possa refletir um pouco sobre isso e entendendo que isso tudo faz parte de uma mudança que possamos ter, né, e ajudar a fazer um mundo melhor para aqueles que estão chegando e para aqueles que virão futuramente. Nós, como espiritualistas, e muitos de nós que somos médiuns, temos que ter essa sensibilidade, né? Até mesmo porque trabalhamos com espíritos de crianças, ou pelo menos que se comunicam, identificam como crianças, e eu acho que isso também vai facilitar, tanto na questão da comunicação mediúnica, quanto no tratamento, né, de crianças, né? Seja a questão de saúde, seja questões emocionais, né? De maneira que nós possamos buscar alternativas para equilibrar energeticamente essas crianças, que muitas vezes encarnam aqui, né, num planeta vibratoriamente baixo. Então, às vezes, existe muita dificuldade nesse sentido. Por isso, as crianças têm das mais diversas reações, seja de dor de cabeça, seja depressão, seja, enfim. Então, por isso da importância dessa compreensão. Bom, sem mais delongas, meus irmãos, vamos começar nossos estudos então. Bom estudo a todos. Muito bem, meus amados. Vamos começar aqui então o nosso estudo das crianças da nova era. Vejam que só em falar em criança, né, já traz aquela energia maravilhosa pra gente. E eu posso dizer que eu tenho o prazer, né, estou tendo o prazer de trazer esse estudo para vocês, porque realmente ele não é só prazeroso, mas ele é muito esclarecedor. Eu não tenho dúvidas de que vocês também vão gostar, ok? Então vamos ver aí quem são, né, essas crianças. Vamos lá. Então nós começamos aqui com as crianças violeta. Quem são essas crianças? Elas vieram antes das crianças índigo para cá, para a Terra, né? A fim de recebê-los, né? Elas começaram a encarnar aqui vagarosamente a partir do século XVIII, né? Sem nenhuma lição aqui para aprender, sem nenhuma missão, no tocante à evolução do planeta, né? Elas vieram apenas preparar o caminho para essas crianças que estavam chegando aqui, aí sim, com essa missão, né? Eles vieram para rever toda a sabedoria do planeta, no entanto, né? Bem como os conceitos da evolução, para que a terceira dimensão pudesse se completar e se iniciasse esse processo da transição para a quarta dimensão. Tá? Essas crianças deram início a um processo globalizado para dar sustentação à grande mudança que viria a ser introduzida na humanidade. Ok? Vamos ver as características das crianças violeta. Tá? São assertivos e sábios, diplomatas por excelência, conseguem dialogar e discutir qualquer assunto, sem violência, não é? Inserem nas pessoas amor e ternura de forma natural, não gostam de brigas, nem de agressões, são pessoas pacíficas, amigas, são líderes por natureza,
atualmente, em sua maioria, eles são adultos e idosos, né? Aqueles que e outros que já faleceram, obviamente, né? Aqui vale a pena colocar, meus irmãos, que são chamados de crianças violeta porque a sua aura possui essa cor, tá bem? Ok. O que mais nós podemos falar sobre essas crianças? São pessoas amorosas, disciplinadas, teimosas naquilo que é justo, né? São pessoas nobres, sempre mostrando o caminho que os dois lados, né, para que os dois lados consigam perceber e seguir evoluindo, ou seja, são pacíficos, né, grandes pacificadores, né? Para eles o que importa é o resultado positivo, né, e não quem arquitetou a determinado projeto, vamos dizer assim, não é? O que importa para eles é que tudo dê certo no final. Não interessa quem iniciou isso. Eles não desejam títulos, mas apenas executar a obra divina. Tá? E qual é a missão dessas crianças violeta? A missão delas, então, como nós dissemos, é dar sustentação energética e inserirem na sociedade profundas mudanças no aspecto social e psíquico. Também trouxeram como missão proporcionar a cura de pessoas e de ambientes, defender causas nobres que beneficiam o planeta como um todo, né? Também ensinar, aprender e expandir o amor, auxiliar o índigo a ser mais flexível e conseguir fazer com que ele veja as situações sob outros ângulos, né? Então não há dúvidas de que essas crianças violeta, elas já vieram para dar aquele primeiro passo, né? Para preparar a sociedade para a chegada dos índigos, que são os que nós iremos ver agora em seguida. E eles já trouxeram alguma coisa no sentido de pacificação, né? Numa sociedade ainda violenta, se pensarmos aí 100, 200 anos atrás, né? E então essas crianças chegaram aqui já buscando a pacificação, dando valor àquilo que é justo, àquilo que é nobre, ensinando as pessoas a cultivar o amor, né? Gostam muito de ensinar e também de aprender. Enfim, eles vieram preparar para aqueles que provavelmente vieram a ser seus filhos aqui, que são então as crianças índigo. E quem são essas crianças índigo? Elas são assim chamadas por terem na sua aura a cor azul índigo, tá? Considerados maravilhosos desbravadores, nasceram em maior número a partir dos anos 70, ok? Então, alguém se identifica aí? Muitas vezes elas foram consideradas pessoas tolas em sua época, né? Eu particularmente me lembro que há 40 anos ou 30 e poucos anos atrás, as crianças, né, eram muito pasmas, assim, ou aparentemente, né, não tinham aquela rapidez no pensamento para determinadas coisas do cotidiano, né, muitas coisas maliciosas, enfim, não se tinha essa atenção toda, né? Elas vieram estabelecer o que aqui? Novos paradigmas. Então elas já deram início à revolução, né? Essa transição, vamos dizer assim, né? Já começaram a fazer para a chegada daquelas almas, aqueles espíritos que viriam, né, futuramente de dimensões mais sutis, que são as que nós vamos ver mais para frente, tá?
Então eles vieram estabelecer novos paradigmas e modificar a velha estrutura da sociedade humana, reescrevendo a história e preparando a humanidade para a evolução. Essas são as crianças índigo. Quais são as características dos índicos? São sensitivos, inteligentes ao extremo, amam animais e têm forte compaixão e amor ao próximo, são guiados por um senso de justiça muito forte, têm liderança carismática, não são massa de manobra, não se deixam conduzir e não são manipuláveis e também não manipulam, não gostam de manipular os outros. Essas são as grandes características das crianças índigo. Ok? Não seguem regras ou disciplina severa, não aceitam não nunca, né? Essas palavras, elas vão atrás, elas não desistem dos seus objetivos, né? Eles querem ter escolhas, querem negociar. Os índicos possuem muita energia, distraem-se facilmente, discutem, resistem à autoridade e detestam preconceitos. Tem mais, né? Os índigos são popularmente, infelizmente, chamados crianças problemas, pois quando chegaram, houve um crescimento assustador de crianças diagnosticadas como hiperativas. Então, era muito comum, nas escolas, né, aquelas crianças que se destacavam, até mesmo pela sua inteligência, mas incomodavam, né, na aula, não deixavam os outros colegas se concentrar, né, porque elas não tinham dificuldade, mas por essa característica de serem hiperativas, perturbavam, né, de certa forma, os colegas que tinham essas dificuldades. Isso aconteceu muito, né, alguns anos atrás. Essas crianças não são adeptas a práticas que agridam a natureza, tá? Muitos deles não aceitam comer carne de qualquer animal, escolhem legumes, verduras, pouca quantidade de alimento, não são pessoas de comer muito, tá? Essas crianças já acreditam em Deus e na continuação da vida após a morte, ok? E não é novidade para elas a existência de Deus, né, e a continuidade da vida. Isso não é nenhuma novidade. Elas já trazem, esses seres já trazem essa noção do mundo. Os educadores têm dificuldade de trabalhar com elas em idade escolar através de métodos tradicionais, como eu disse, né? Então, tinham que se inventar outros métodos aí para conseguir trabalhar com esses alunos, né, considerados aí como hiperativos. As características se acentuam no início da alfabetização e piora na adolescência, porque não conseguem ser compreendidos. Aqui é aquilo que chamam, né, de a grande crise de identidade do adolescente, né? Ele não é considerado nem criança nem adulto. Ele entra numa crise de identidade, porque a sociedade não vê o adolescente, né, como uma criança tal qual quando ela era, e nem como adulto, né, que ela virá a ser. Então, aí gerar esse grande problema, né? Eles vivenciam uma mudança por volta dos 26 anos, quando passam a ter noção de sua missão, onde a visão se torna mais clara do que vieram fazer aqui, né? Quais são os objetivos que devem alcançar, e seguem o seu ideal até se tornarem mais velhos e concluir essa missão. Então, principalmente os médiuns, né, mais ou menos por volta aí de 20 e poucos anos, eles já começam no mínimo a aceitar, porque muitos não aceitam, resistem ao dom que trouxeram, a sua missão, seja ela kármica ou não, né, com a espiritualidade. Então, a partir daí começam a amadurecer e a aceitar, né, que tem essa missão de ajudar na Terra, né, e não só espiritual, mediúnica, mas por outras maneiras, através da escolha de uma profissão ou de algo algum projeto que queira realizar a fim
de fazer a sociedade evoluir para melhor. Tá? Os adultos com esse perfil cresceram com um sentimento de inadequação, sentindo-se diferentes. E sempre se sentiam diferentes das outras crianças, né? E sentiam que algo estava errado. E aqui, fazendo um pequeno parênteses, né, meus irmãos, aqui não é só crianças índigo, né? Muitos dos índigos, os violetas, hoje são adultos, né? E muitos violetas se tornaram índigos. Isso aqui se trata de uma evolução também desses seres quando chegam aqui na Terra. Muitas vezes eles vêm violeta e evoluem para índigo, de índigo vão evoluir para cristal, e assim vai indo. Isso tem que ficar claro, tá? Então é possível essa evolução também, tá? Quem tem filhos assim, com essas características, deve pesquisar e saber mais sobre eles, né? Isso vai facilitar a educação deles, também trazer uma maneira de como colocar limites, né, de como amar os filhos, mas acima de tudo, os pais precisam aceitar, né, essas crianças como elas são, escutar o que eles têm a dizer, somar com eles e ajudar em sua preciosa jornada. Então, esses filhos jamais serão um problema, e sim uma dádiva para os pais. Às vezes o que é preciso é compreender os filhos, né? E para que eles possam evoluir e cumprir a sua missão na Terra, ok? E qual é a missão dos índigos? A missão, meus irmãos, dos índigos é alertar para o despertar da consciência através de práticas de meditação, yoga e alimentação saudável, trazer o entendimento do funcionamento da física quântica e das terapias alternativas, trazer também o conhecimento das limpezas energéticas dos corpos e ambientes, buscar a libertação através de uma vida consciente e evolutiva, né? E romper os velhos sistemas e acelerar o processo da evolução humana e planetária. Então eu pergunto aos irmãos do grupo: alguém se identifica? O que estamos fazendo, né, meus irmãos? Então estamos aí, né? Estamos aí. Pois bem, depois dos índigos chegaram então aqui as crianças cristal, né? São esses aí de olhinhos esbugalhados. Quem são as crianças cristal? São seres que trazem uma linda, porém árdua e pouco compreendida missão. Muitas vezes são confundidas com crianças tristes, crianças fracas e doentes. Elas já encarnaram, né? Mas o maior número dessas crianças, elas nasceram a partir do ano 2000, né? Tendo assim muitos adolescentes com comportamentos sensíveis, que nós vemos hoje, né? Que dependem de muita atenção dos adultos. Normalmente as crianças cristal são filhos de pais índigos. A razão é lógica, né, meus irmãos? Esses pais índigos, eles desenvolveram essa capacidade para poder criar esses filhos cristal, porque se eles não tivessem essa capacidade seria um desastre, creio eu, né? Até 4 anos choram muito e sem motivo aparente, mostrando-se insatisfeitas. Tá? E nós temos também o adulto cristal, pois já haviam alguns em outras épocas, os quais estão em sintonia com a evolução da consciência, estão acessando na consciência coletiva o poder da cura, a empatia, o poder do respeito, o senso de compaixão e de justiça, né? Então, com a vinda das crianças cristal, existe um crescimento dramático de crianças diagnosticadas como autistas, tá? Isso aqui é um diagnóstico médico e da ciência como um todo, não é? Claro que o nosso estudo, né, meus irmãos, fique claro que aqui não é um estudo científico, né, é um estudo holístico, né, espiritual, e essa é uma classificação que nós temos dado de acordo com o campo áurico dessas crianças, né? E
com aquilo que temos percebido. Então não há nada, não estamos aqui para criticar a medicina, a ciência de forma alguma, né? Isso tem que ficar muito claro, né? Mas essas crianças cristal, elas são diagnosticadas, a grande parte, pela ciência atualmente como autistas, tá? Ou seja, aquelas crianças introspectivas, né? Nós vamos ver mais um pouco para frente aqui. Bom, quais são as características das crianças cristal? São muito inteligentes, fazem comentários sobre assuntos diversos com propriedade, como se elas já soubessem, né? Na verdade já nascem sabendo. São pessoas difíceis de convencer a fazer algo que não queiram, tá? O autista, eles são muito sensíveis e vulneráveis ao mundo que os rodeia, por isso que eles se escondem dentro de si, eles são introspectivos, né, distanciando-se o máximo que podem, até mesmo de seus familiares, para sobreviverem em um mundo que ainda não se encaixa. Okay? Eles têm uma grande dificuldade de se encaixar aqui. E a razão é muito óbvia, meus irmãos. Essas crianças, elas vão vindo de níveis espirituais mais sutis ainda, tá? Aqui nós estamos subindo o nível. Então, obviamente, que para chegar, né, se adaptar à densidade da Terra, muitas crianças ainda estão tendo dificuldade, né? E essa é uma dificuldade da criança cristal. E as outras crianças também têm maiores dificuldades ainda. Nós vamos ver isso mais para frente lá, né? São desbravadoras e polêmicas, mas deixam um registro de grandes mudanças na história da humanidade, principalmente na área da espiritualidade. Temos como exemplo de criança cristal Jesus, né, o nosso mestre, o qual demonstrava ser uma criança frágil, solitária, com necessidade de fazer suas orações em locais distantes, né, e restabelecer seu equilíbrio para estar entre os outros. Então eles precisam ter um momento deles, né? O autista ou a criança cristal, ela precisa estar vivendo no seu mundo, né? Ela não pode ter muita aglomeração na volta. Eles têm dificuldade com isso. E por serem altamente perceptíveis as energias das pessoas, eles acabam se prejudicando, né? Se atingindo. Então eles precisam sair de perto, se isolarem para poder se recarregar, tá? Então vejam, eles são extremamente sensíveis ao ambiente, captando a dor dos outros, a consciência de grupo, e conseguem fazer a leitura de comportamento de cada ser em um simples olhar, né? Eles captam cheiros, sons, cores, comidas e até mesmo violência, né? Violência no pensamento, ok? E até isso eles conseguem. Eles têm um olhar penetrante, tá? O olhar dos cristais é como se invadisse dentro da alma da pessoa que eles estão olhando. Quer dizer, eles conseguem enxergar a sua alma, certo? Eles precisam de tempo sozinhos, eles não vivem em grupo, têm necessidade de solidão, né? Porém gostam da natureza, e é preciso estar nela, pois a natureza e os elementais ajudam essas crianças a equilibrar e limpar suas energias que estão em desequilíbrio, né? E que as afetam profundamente, tá? Eles não entendem a desumanidade do homem contra o seu próximo, a guerra, a avareza, a injustiça. Eles não têm maldade. Essas crianças não trazem maldade, tá? Por isso que elas são crianças, seres que vão fazer já estão fazendo a grande revolução aqui no planeta, né? Não sei se vocês já viram o seriado aquele do Good Doctor, né? Que é um autista também, enfim, né? Mas faz grandes feitos que nem mesmo aqueles que seriam, entre aspas, normais conseguiam, né, fazer, né? Que é ajudar as pessoas, salvar pessoas, enfim, dentro da área dele, né? Outra coisa, conflitos e violência na família criam nelas traumas, e sua reação é de se proteger. Eles se desconectam dos fatos, eles criam até doenças existenciais para tentar melhorar o relacionamento do meio que vive, tá?
Então é uma coisa de louco, assim. Eles são altamente sensíveis, né? Por isso eles necessitam de um ambiente familiar muito saudável, tá? Que mais? São capazes de dizer o que sentem ou necessitam, são prudentes e gentis, são crianças sinceras, cuidadosas, né? Têm muita empatia, eles têm medo de magoar pessoas, né? Eles percebem a necessidade do outro, eles se colocam no lugar do outro, né? Como já dissemos, preferem locais calmos, evitando multidões, né? Essas energias diferentes incomodam essas crianças, tá? São empáticas, né? Eles conectam muito fácil com outras pessoas, com animais, enfim, com tudo, né? E até mesmo com a própria natureza. Eles têm uma capacidade enorme para isso, tá? E são crianças ingênuas e puras de sentimento. Não gostam muito de contato físico, né? De intimidades, porque eles se sentem invadidas e não respeitadas. Então, as crianças cristal, elas têm essa questão, né? Elas necessitam muito, para se relacionar com elas, necessitam primeiro muita confiança. Não é qualquer pessoa que cria intimidade, elas se sentem invadidas e se incomodam, tá? Necessitam de ajuda para aprender a conectar sua energia, o que pode ser feito através de esporte, de danças, de música, artes marciais, de yoga, etc. Então, eles precisam praticar muitas atividades, né, para o corpo e para a mente, né? Isso faz muito bem para eles. Tá? Às vezes eles parecem passivos, né, ou sem sentimentos, parece que estão longe. Eles têm alguns períodos de depressão profunda, passam por isso também, porque isso faz parte do processo de adaptação energética deles aqui no plano físico, né? Mas por outro lado, onde eles estão, eles harmonizam naturalmente o ambiente sem serem percebidos. Eu digo sempre, gente, se vocês conhecerem uma criança cristal, né, ou até mesmo essas consideradas autistas, deem um abraço numa criança dessas e vocês verão a energia que vocês vão sentir. Vocês vão sair assim, curados, né? Eu posso garantir isso para vocês. Ao perceber que outros querem usufruir de sua energia, eles já se afastam sem dar explicações. Eles têm que manter a energia deles, né? Então também, como eu disse, tem que existir uma confiança e eles têm que gostar daquela pessoa. São de poucas palavras, expressam sua sabedoria com humildade, eles são muito inteligentes, tá? Não gostam de dar conselhos, tá? Muitas dessas crianças são líderes que ensinam através do exemplo e da ação. Então é pouca teoria, mais prática, tá? E possuem um ótimo equilíbrio dos dois hemisférios cerebrais, tanto do lado da razão quanto da emoção. Tá bem? E qual é a missão, por fim, dessas crianças cristal? A missão delas é trazer atributos de paz e de equilíbrio para continuar o trabalho iniciado pelas índigo, né? Rompendo sistemas, elevando a frequência dos seres humanos. Também vieram para curar pessoas em ambientes como as crianças violeta. Então, eles também, né, auxiliando e seguindo o trabalho começado por aqueles seres que vieram antes, né? Bom, o que mais eu teria para dizer a vocês, meus irmãos? Dentro dessas crianças cristal, nós temos aí 3 ramificações, tá? Que são 3 variações, vamos dizer assim, da geração cristal, tá? A essência é a mesma, mas tem características diferentes da cristal, tá? Que são as crianças arco-íris, as crianças diamante e as crianças douradas, tá? Então, como nós dissemos, elas possuem a mesma essência. A única diferença está na cor do campo áureo. Enquanto que nas crianças cristal
a aura, as energias são extremamente vibrantes, né? As cores, os movimentos nas arco-íris, diamantes e douradas, as cores do campo áurico possuem menos intensidade, são mais claras, né? E tem tonalidades pastéis. Essa é a diferença das crianças arco-íris, diamante e douradas das cristais, ok? Então vamos lá, vamos ver as crianças arco-íris, então. Vamos lá. Tá aí. Crianças arco-íris. Quem são essas crianças arco-íris? São seres iluminados, têm a sensibilidade mediúnica muito desenvolvida. Então, são aqueles seres que já chegam no planeta com a sua mediunidade muito desenvolvida. Lembram de um vídeo, de um estudo que nós fizemos sobre a mediunidade, né? Que a criança já chega aqui com a sua mediunidade aflorada, né? Então são essas crianças aí, né? Elas começaram a nascer em 2005, isso a grande parte, tá bem, meus irmãos? A massa mesmo delas começaram a nascer aí, sendo que em 2010 nasceram em maior número. Então hoje elas estão mais ou menos com entre 10 e 15 anos de idade. São esses novos adolescentes. São chamadas de arco-íris porque a sua aura tem as 7 cores dos chakras principais, que são as 7 cores do arco-íris, né? Então é por isso. E aqui você vê que a coisa que parece que está mais sutil ainda, né? Se vocês lembrarem do estudo dos corpos espirituais que o nosso irmão Luciano fez, né? As cores dos corpos, né? Ou os campos áuricos que refletem esses corpos espirituais, verão, né? Que aqui são cada vez mais sutis. Por isso a sua aura é arco-íris, mas ela é mais clara, ela tem mais luminosidade do que as cristal. Ok? Que mais? Essas crianças nunca encarnaram antes. É a primeira vez que elas vêm aqui. Então elas não têm karma. Elas não precisam escolher infâncias caóticas para crescimento espiritual. Ok? São espíritos, eu costumo dizer que são espíritos angelicais, né? São verdadeiros anjos que estão chegando aqui no planeta para realmente modificar tudo, né? É maravilhoso isso, meus irmãos. Pois bem, quais são as características das crianças arco-íris? Vamos ver. Tá demorando um pouquinho aqui porque o arquivo tá um pouco pesado. Vamos lá. Seus movimentos são mais sutis, com energias mais elevadas, né? São extremamente sensíveis, não escolhem famílias disfuncionais, né? São todas missionárias, podem ter olhos grandes como as crianças cristal, são totalmente confiantes e destemidas sem agressividade. Elas são aquelas crianças que a gente está acostumado a ver, né? Crianças livres, né? Determinadas, que têm que conversam assuntos que parece que já sabe, que já tem aquele conhecimento, né? Gostam de ajudar porque elas são missionárias. Enfim, maravilhoso, né? O que mais aqui a gente pode ver sobre essas crianças? Elas trazem a energia do arco-íris de cura. Tem alto poder de cura, né? Tem energia muito alta, né? E personalidade forte. Como eu disse, elas são determinadas, mas elas são criativas, né? Elas manifestam na hora o que querem ou precisam, né? Elas não são introspectivas como os cristais, né? São intuitivas e psíquicas, sem esforço nenhum, né? São mágicas e podem dobrar o tempo ou diminuir as distâncias, e se tornam vulneráveis às alergias e erupções cutâneas. Obviamente, nós já falamos isso num outro estudo, que uma pessoa que tem os chakras superiores mais desenvolvidos costuma ter os
três inferiores, que são aqueles de aterramento, né, ao planeta, ou seja, aqueles que interferem no corpo físico mais fracos. Então é natural que essas crianças, e lógico, né, que essas crianças trazem os seus chakras superiores mais desenvolvidos do que os inferiores, né? E essas crianças aqui, por terem essa habilidade, essa mediunidade, muitas vezes são aquelas que criam seus amigos imaginários, né? Seus amigos invisíveis, melhor dizendo. Então, são as crianças arco-íris, né? Que conseguem se comunicar com os seus, vamos dizer assim, coleguinhas angelicais, né? Não me veio um outro termo aqui melhor, mas para mim é isso, né? Porque não são os nossos herês, né? Os nossos ibejes que nós cultuamos lá na nossa Umbanda, né? E tantos outros espíritos de crianças ou entidades de muita luz que assumem a roupagem dessas crianças. Então, essas crianças que nós vimos lá no nosso terreiro, nós já estamos vendo elas aqui no plano físico do nosso lado. E não tão raro nas nossas famílias, né? Isso é maravilhoso demais, né? São coisas que estão acontecendo e nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar isso. Então é muito lindo isso, né? E qual é a missão dessas crianças arco-íris, né? A sua missão aqui é a cura e a autocura, tá? As crianças índigo estão se tornando arco-íris com a prática também, usando a sua intuição, né? Então essas crianças cristal e índigo, elas conseguem evoluir também para arco-íris e depois para outras características, para diamantes, para douradas, enfim, né? Inclusive o adulto também consegue evoluir nesse sentido, tá? Né? Numa própria encarnação eles podem ter essa evolução, vai depender muito, né? Os adultos, né, eles podem se tornar arco-íris também, como eu disse, passando a ser adaptáveis, carinhosos, recordando as memórias, inclusive de outros tempos e lugares, né? Acessando seus registros akáshicos, né? Além recordando as suas habilidades que trazem na sua essência, ok? Então essas foram as crianças arco-íris. Bom, e depois dessas crianças arco-íris, estão chegando aqui crianças diamante. Quem são essas crianças diamante? Vamos ver quem são. Elas chegaram a partir de 2012, né? Então menos de 10 anos aí, né, meus irmãos? Com uma estrutura bem diferente dos índigos e dos cristais. Elas são consideradas avatares. Avatares são grandes espíritos que vêm para cá encarnar para fazer uma grande mudança no planeta e depois desencarnar, né? Nós até já falamos sobre isso também num outro estudo, né? E sabemos que muitos grandes espíritos que foram grandes gênios da humanidade do passado e estão começando a encarnar, né? Muitos até já chegaram para trazer essas mudanças. Então podem ser essas crianças aqui, tá? Elas não são muitas, tá? As crianças diamante, elas não são muitas ainda, tá? Mas nasceram em lugares onde necessitava dessa energia mais intensa. Nasceram também em lugares com energias mais densas. É óbvio, né? Elas assimilam e ancoram com excelência energias sutis e bem elevadas. São mais fortes fisicamente, né? Porém não chamarão atenção para elas. Não gostam de chamar a atenção de ninguém, tá? A criança diamante raramente vai chamar a atenção das pessoas e vai passar pela vida de maneira invisível. Também não vai passar de maneira invisível, tá? Ela está aqui de uma maneira mediana, vamos dizer assim, né? O nome dado é diamante porque este cristal é um grande condutor de energia e luz.
O diamante, que é uma das pedras mais difíceis e duras de serem destruídas na Terra, e muito brilhante, né? Mas na escuridão é invisível. Então, as crianças diamantes são assim enquanto elas estão na escuridão, né? Elas não são invisíveis. Elas são, quer dizer, invisíveis para todos na Terra. Mas quando começam a conduzir ou canalizar luz e energia, sua luz é a mais pura e brilhante que existe. Quer dizer, elas estão aqui, né? Elas não têm propósito nenhum, elas vieram para cá para ancorar essas energias, né? Elas não fazem questão de aparecer, elas procuram ter uma vida comum, né? Então, enquanto ninguém precisar, elas não vão trazer essa luz, né? Não vão irradiar essa luz. Se elas não forem acionadas, provocadas, nada irá acontecer. Mas se precisar e chamar por elas, aí sim, aí as pessoas vão ficar pasmas, né, pela energia e a capacidade dessas crianças, ok? Elas vêm de todos os lugares e de nenhum lugar ao mesmo tempo. Não se identificam com nenhum planeta em particular, realidade ou universo. Elas vêm direto da unicidade, elas vêm do todo. Então veja, elas estão lá naquele plano onde já não existe mais a dualidade, né, a individualidade. Elas vêm do todo. São médios também, sensitivos, poderão ver a forma delas mudar, né? Os médios e os sensitivos vão conseguir ver como a forma delas, né, mudar a sua mais avançada percepção. Quer dizer, se você consegue ver entidades extraterrenas, né, é isso que tu vais ver, né? Se tu consegue perceber criaturas de energia ou de luz, é isso que verá, né? Se o médium conseguir perceber a unicidade, é isso que virá. Então, os médios sensitivos poderão enxergar as mais variadas formas, as mais variadas dimensões, né? As mais variadas energias, né? Desde as densas mais sutis nessas crianças, desde que tenham essa capacidade. E se eles conseguirem enxergar o todo, eles vão ver nessas crianças. Elas trazem essa energia, né? Uma criança arco-íris pensará, vai querer ser ou será confundida com uma criança diamante, né? Porém, a principal diferença entre as duas é que a primeira arco-íris, ela se liga muito na religião, tá? Fazer coisas certas, enquanto que a segunda, que é a diamante, ela apenas vive a vida. Está aqui puramente para trazer a luz divina em nossas realidades. Então, essas crianças, esses seres, não se ligam muito à religião. Eles estão aqui, como dissemos, para trazer essa luz divina, né? E se elas forem provocadas, elas vão irradiar muito mais. Toda a certeza do mundo. Tá? Então, a cor ou cores que se apresentam na Terra são irrelevantes para a criança diamante. Ela nunca julgará você ou suas crenças como erradas, nem vai tentar te salvar ou te ensinar o caminho correto. Uma criança diamante vai aparecer na sua vida quando você mais precisar dela, ou seja, quando você precisar de luz divina. Então, elas estarão ali justamente no momento em que for necessário, né? E for preciso, que ela será acionada. Tá? Pois bem. E as características das crianças diamante? Bom, eles são excelentes alunos, né? São crianças talentosas em qualquer assunto, tarefa ou hobby com os quais se importam ou buscam. Não fazem nada chamativo, porque sua energia é dispersada de maneira muito fina entre os muitos assuntos. São aprendizes ávidos, né? Sem interesse egoísta, sem tomar partido, sem intenção de ter conhecimento. Ou seja, eles gostam muito de aprender, mas sem querer aparecer, né? Sem querer se destacar. Frequentemente nascem em famílias e situações muito difíceis, mas passarão por estes eventos sem serem afetados pelo drama. Apesar dessas dificuldades, elas não são crianças que se afetam, né? Elas vão continuar felizes da mesma maneira, né? São muito fortes, tá? Elas não se tornam viciadas em nenhuma substância,
nem se tornam abusivas ou depressivas, né? E tampouco vão deixar de viver suas vidas de maneira plena por conta de sua má sorte. Tá? Raramente uma delas vai cair ao longo do caminho e procurar o caminho da destruição para ver como é. Porque elas nunca experimentaram, né, gente? Essas crianças não encarnaram. Então elas nem têm noção do que é sofrimento, do que é expiação, enfim, elas vão até buscar experimentar para ver como é que é, tá? Após anos de sofrimento e dor, elas reemergirão tão brilhantes como sempre. Então, depois de experimentar e entender e aprender, elas se levantam novamente, tá? Essas crianças sabem que estão 99% certas sobre todas as coisas. Parecem arrogantes para os outros, porque elas nem tentam discutir sobre o seu ponto de vista, né? Elas já têm certeza do que dizem, né? Vão apenas concordar, acenando a cabeça e sorrir para o seu argumento. E então, quando menos se espera, vão lentamente ensinar o ponto de vista oposto. Okay? Elas entram em discussões simplesmente para ganhar. Fazem isso por diversão e sempre vencem, não importando em que lado da discussão elas estejam, né? Também não se importam com isso. Na verdade, elas vão provar que o seu lado está errado, né? O lado da gente está errado, isso porque elas enxergam o quadro em sua totalidade. Elas sempre vão ter a visão do todo. Enquanto a pessoa que está defendendo o seu ponto de vista, né? Nós defendemos, nós enxergamos só o nosso lado, elas vão ter muito mais vantagem, porque elas têm a visão do todo e não de um único lado, ok? Elas sempre enxergam os dois lados de qualquer questão, sem fazer julgamentos, tá? E por ter esse conhecimento todo, né, e essa supremacia toda, essas crianças fogem da liderança. Elas não querem, elas são crianças até humildes, pode-se dizer, né, porque elas não querem liderar, elas não querem incomodação, não querem provar nada para ninguém. Apenas não tentem convencê-las ao contrário, porque elas vão te convencer que estão certas. O que mais? O conceito de grupo que nós temos aqui na Terra é ofensivo a elas, tá? Grupo para elas significa nós e elas, todos juntos, né? E para elas isso deve ser o todo. Não existe o grupo separado do resto. O grupo para elas é tudo, né? Elas não concordam com uma realidade que exclui outras realidades. Lembre-se sempre, elas pensam no todo, tá? Essas crianças terão uma vida longa e sem complicações. Serão extremamente poderosas se elas quiserem, né? Elas podem fazer você, inclusive, obedecer às suas ordens. Pode mudar o clima, pode modificar a vibração de um local inteiro. Então, elas podem tanto harmonizar como tornar caótico o ambiente, tá? Inclusive o estado, o campo órbico das pessoas, ok? Elas podem se manifestar com facilidade, tá? E buscarão uma solução ou resposta para qualquer problema que você as apresente. Como eu digo, basta procurá-las, acioná-las e elas vão trazer uma solução rapidamente para você. Quando uma pessoa se torna consciente do poder dessa criança diamante, a pessoa fica até com medo e talvez pense que é errado, né, uma criança ter tanto poder assim, né? Mas de qualquer maneira é raro uma criança diamante usar seus poderes, né? Até porque elas têm uma resistência muito grande para fazer isso, né? Não tem o porquê usar, elas não têm tendência a se destacar, a querer bancar melhor do que os outros, justamente porque elas pensam que todos são iguais, a noção do todo sempre, né? Então, para entender uma criança diamante é isso, né? É tentar enxergar sempre o todo, que é do ponto de vista que ela tem. Atualmente existem poucas crianças dessas encarnadas, né? Mas o seu número vai aumentar ao longo das próximas, no mínimo 2 décadas, né? Mas não serão muitas também, não vai chegar muitas crianças, porque o poder delas é tanto que não são necessárias muitas delas. Elas estão encarnadas em pontos específicos e mais densos para transmutar as energias do lugar. Tá bem? Então, veja que o mundo caótico que nós vivemos, né? Elas já estão aí e não precisa tantas. Imagina o poder dessas crianças.
O que mais? Elas podem se manifestar com facilidade e buscarão sempre uma solução e uma resposta rápida para qualquer problema que for apresentado para elas. Tá? Elas têm uma compreensão muito expandida de tudo, elas têm essa facilidade. Né? E o sentido de unicidade com Deus, quer dizer, sempre o ponto de vista do todo. Né? E elas sabem que estão certas, né? Mas nunca vão impor isso daí. Possuem alta conexão espiritual, razões óbvias, né? E estão em contato com outras dimensões, né? E, além de receber orientações, né? Isso é muito comum para elas. Então imaginam que uma criança dessa não tem a mínima dificuldade de praticar uma meditação, né? Ou de enxergar, né, os seus amigos espirituais. Aqui também pode ter a possibilidade, né, daquelas crianças que têm seus amiguinhos invisíveis, não é? Aqui também é uma característica também das diamantes. O que mais a gente pode ver? Ora, possuem dons artísticos aguçados para música, pintura, desenho, se expressam muito facilmente através de seus dons. Não suportam mentiras, são muito verdadeiros e pedem isso às pessoas que os rodeiam. As crianças diamante possuem o dom da cura, seja por imposição das mãos, por manipulação de pedras e cristais ou por sua energia amorosa. E outra, elas se recordam das outras existências com clareza de detalhes. Então o véu aqui dessas crianças já não vem completo, né? O véu aqui praticamente está levantado, elas vêm sem o véu, né? Então elas já vêm se lembrando das outras existências. Tá? São sensitivos, telepatas e clarividentes, sentem a energia de lugares e pessoas. Então eles têm um poder tremendo. Realmente, eles têm, né, meus irmãos? Fantástico. Tá? Eles se comunicam de forma não verbal e leem o pensamento das pessoas. Obviamente, com poderes telepáticos, né? Conseguem pressentir acontecimentos futuros. Por quê? Porque eles acessam a espiritualidade, né? Que lá não há tempo nem espaço, então conseguem acessar informações passados, presentes e futuros, né? Para nós, né? Possuem forte conexão com a natureza e se alimentam e renovam sua energia quando em contato. Então, muito importante levar essas crianças para entrar em contato com a natureza. Lá também é o local de carregarem suas energias, né? Gostam muito do sol e de estar em contato com essa energia, né? Apreciam ficar sozinhos também, sem fazer nada. Necessitam desse momento com eles mesmos. Às vezes parecem estar desconectados do mundo. Então é aquela coisa, eles estão aqui e não estão. E a razão é muito óbvia, né? Pela sutileza desses seres espirituais que estão chegando aqui ainda nessa densidade, né, nesse planeta caótico do jeito que está. É normal que há momentos que eles precisam ficar sós para poder se conectar com dimensões mais sutis, a fim de se energizarem, né? Bom, e qual é a missão dessas crianças, né? A sua missão é a cura e a autocura também. Diferentemente daquelas outras crianças que lhe antecederam, as diamantes não estão aqui para mudar as coisas. Elas só vêm trazer luz divina. Deus se fazendo presente no nosso planeta, no nosso plano físico, através dessas crianças, né? Desses seres angelicais, eu diria. Ok? Bom, mas vamos subir. Né? Depois dessas crianças diamante que estão encarnando aqui no nosso planeta, nós temos finalmente as crianças douradas. Quem são essas crianças douradas? São seres que vêm de planos da 14ª a 18ª dimensões. Aí sim, eles vêm de planos realmente muito, muito sutis, né? Eu acredito que os irmãos lembram, né, dos corpos espirituais, do campo áurico, lá no corpo búdico, né, que é aquele último lá, que é representado por uma irradiação dourada, né? É pura luz, não tem mais forma, não tem mais nada. Tá? Então esses seres, eles vêm dali, tá? Dessas dimensões bem superiores.
Então, o que acontece? O processo de adaptação dimensional e da egrégora daqui do planeta é muito difícil de ser sustentado por eles. Tá? É muito difícil de encarnar aqui, né? Porque imagina o trabalho para tornar, para descer, né, dessas dimensões, tornar o seu corpo mais denso, né? É a dificuldade tremenda isso, gente. Tá? É tremendo, mas eles estão vindo, né? O processo de adaptação dimensional, então, é muito difícil de sustentar. Alguns até chegam a morrer quando nascem, outros antes de nascer, porque eles não aguentam, é muito pesado, é muito denso e eles acabam voltando. Não conseguem se adaptar ao corpo físico e à energia do planeta. Então eles devem existir hoje cerca de 830 mil crianças. Tá? Eles vêm encarnando desde 98, aos pouquinhos. Eles começaram paulatinamente a partir de 98. Ou seja, um pouquinho ali entre os índigos e os cristais. O maior número delas iniciou a sua aproximação e tentativas de encarnar entre 2003 e 2006, ok? Que a energia delas, obviamente, muito mais elevada e delicada. Então, por isso é que grande parte delas morre antes de nascer ou entre 3 a 7 meses de vida. Então é comum que a gente vê crianças que nascem e possuem aquela aura maravilhosa, né? Parece que não é daqui mesmo, né? Crianças lindíssimas e que duram aí 3, 4 dias, 2, 3 meses e acabam falecendo e muitas vezes pensamos, veio apenas cumprir um restinho de karma, né? Já sabemos através do estudo que poderá ser, mas também poderá ser grandes espíritos tentando chegar aqui, né? Grandes espíritos, essas almas dourada, diamante, né? Essas crianças tentando encarnar no planeta, se adaptar aqui, né? Porque ela não vem na primeira, ela vai vir de novo, certo? Em geral, essas crianças possuem um elevado poder de consciência e total memória de sua realidade estelar e de toda a hierarquia dos mestres. Quer dizer, eles conhecem tudo, eles vêm com todas as lembranças, não tem véu. Tá? Elas já nascem completas e prontas para executar a sua missão ou projeto, né, que tenham se comprometido a realizar. No entanto, a egrégora do local onde elas atuam é o ponto fraco delas. Esse é o grande desafio da criança dourada. É tentar se fixar aqui, né? Muitas dessas crianças têm nascido em lugares mais afastados e isolados, né? Para que até os primeiros 7 anos de vida possam se ajustar energeticamente e ter capacidade de suportar as energias telúricas, quer dizer, da Terra, né? E psíquicas da humanidade, porque as energias do planeta são produzidas pelas nossas formas de pensamento, pela nossa psique, né? E o caos que nós temos hoje aqui, né? Pensamentos de maldade, de inveja, de egoísmo, enfim, tudo que há de ruim que está por aí, né? Imagina essas crianças que não trazem maldade, que não sabem o que é isso, chegarem aqui no planeta. É complicadíssimo, né? Para eles. Então, qual é a saída? É ir para lugares afastados, longe dessas multidões, e aí, estando em contato com o planeta, irem se aterrando aos pouquinhos, e aí sim, depois seguir em frente, né? Essas crianças ainda estão em processo de adaptação na sua maior parte, pois elas são muito delicadas. Então, nem se sabe se vão chegar à fase adulta, né? Ou se chegaram, né? Não se sabe ainda. São verdadeiros prodígios, né? O que dificulta a sua estadia na egrégora planetária. E qual é a característica dessas crianças douradas? Bom, elas têm as mesmas características das arco-íris, tá? Mesma coisa. Questão de cura, questão de trazer a paz, enfim, né? Aterrar as energias aqui, de ajudar no meio ambiente, no contato com os animais, enfim, todas essas características lá das arco-íris, né?
elas têm as mesmas características. A cor da sua aura é dourada, então por isso, né, são crianças douradas. Possuem um interesse precoce em ambiente, né, elas gostam muito do meio ambiente. Possuem super sensibilidade ao ambiente, quer dizer, aonde elas estão, elas sentem todas as energias, tá, daquele ambiente. Elas percebem com extrema facilidade. Tá? Curiosidade forte, poderes de observação. Tá? Que mais? Um extenso vocabulário. Uma memória excepcional. Tá? Que mais características? Pode falar cedo e fluentemente. É muito cedo essas crianças já pode. Inclusive aqui eu posso dizer a vocês aprender diversos idiomas, né? Que mais? Capacidade de ler cedo, muitas vezes tornam-se autodidatas. Podem optar por concentrar-se por longos períodos. Propensão para pedir e fazer perguntas incomuns, perguntas astutas. Capacidade de compreender ideias rapidamente. Elas não têm dificuldade para compreender as ideias. Um sentido peculiar de humor e menor necessidade de sono. Elas não precisam dormir. Muito curioso isso. Que mais? Sede de conhecimento sobre os temas mais improváveis. Então elas vão buscar coisas que nunca se ouviu falar aqui na Terra. Curiosidade insaciável, né? Obviamente, né? Atitude crítica, especialmente autocrítica. Eles são muito autocríticos. E por isso que eles buscam estar sempre se discutindo com eles mesmos a fim de se elevarem, né? se melhorarem. Requerem adultos emocionalmente seguros e estáveis ao redor delas, justamente porque elas são crianças muito delicadas, muito sensíveis, né? Então por isso precisam estar no mínimo numa família estável, né? Uma família, não estou dizendo estável financeiramente, estável no sentido numa família amorosa, numa família tranquila, né? Elas podem tornar-se facilmente frustradas por causa das suas grandes ideias, mas que não possuem recursos ou pessoas para ajudá-las na realização dessas tarefas. Então eles têm grandes projetos, né, ideias inusitadas, mas se eles não conseguem os meios para realizá-las, eles ficam altamente frustrados, né? Eles não sabem lidar com a ideia do não, né? Assim como os diamantes, né? E os arco-íris. Essa ideia do não, do nunca, isso para eles não existe. Eles não estão acostumados com isso. Essas crianças aprendem a partir de um nível exploratório. Elas têm que praticar para aprender. E resistem a essa memorização e ser apenas um ouvinte. Então, essas crianças, elas não gostam de decoreba, né, pessoal? Elas querem realmente aprender. E para aprender não é vendo e ouvindo, é elas botando a mão na massa para aprender. Tá? Que mais? Não conseguem ficar parados, a menos que estejam absorvidos em algo de seu próprio interesse. Tá? São muito compassivos. Essas crianças, se elas experimentam um fracasso precoce, elas podem desistir e desenvolver blocos de aprendizagem permanente. Isso aí é outra questão. Mas olha só que legal isso aqui. Elas apresentam um elevado QI, entre 180 e 260 pontos. Então vocês imaginam, meus irmãos, 220, né, já é praticamente gênio. Imagina 260 pontos, né? É um QI elevadíssimo. Mas muitas vezes exibem criatividade congelada, não demonstrando essa capacidade. Então, como eu disse, elas precisam ser estimuladas. Ok? Se deixar, elas não vão passar daquilo que é. Elas vão seguir sendo assim, né? No básico. Tá? Elas têm ávido interesse na ciência ou na literatura. Possuem uma ampla gama de interesses, então elas têm muito interesse nessas questões de ciência, né, questões de livros, né, e vários outros assuntos. Que mais? Especialistas em resolução, eles são grandes especialistas em resolução de problemas,
através de métodos engenhosos. Então, enquanto a criança diamante te traz o problema rapidamente, objetivamente, a criança dourada ela vai resolver o teu problema, mas ela vai usar métodos engenhosos para isso. E porque eles são altamente criativos, né? Ideias novas, vendo associações, buscando inovações, sempre assim. São perceptivamente abertos para os seus ambientes. Eles têm a capacidade de usar o conhecimento e informações que não sejam de memorizar, aquelas difíceis de se memorizar. Tá? Então, coisas que a gente às vezes não consegue, eles têm essa capacidade. Tá? Eles mostram julgamento superior na avaliação das coisas, sempre valorizando, né? E aprendem de maneira rápida, fácil e eficiente. Que mais? Usam sempre o senso comum, mantêm e usam informações que tenham sido ouvidas ou lidas, eles guardam. Tá? São crianças, seres muito persistentes, possuem um alto nível de energia. Né? São independentes e amigáveis, são fluentes na produção e elaboração de ideias, né? Muito flexíveis em padrão de pensamento, quer dizer, eles não são pessoas difíceis de convencer, ao contrário. Eles sentem quando existem problemas, eles oferecem várias soluções ou respostas para as pessoas. Tá? Seus atos são espontâneos e intuitivos, produzem inesperadas respostas, são intelectualmente brincalhões, interessados em fantasia e imaginação. Tá? Então, como eu disse também, esse aqui eles criam o mundo deles também, né? Provavelmente aquele mundo angelical de onde eles vêm, e o contato com seus amigos invisíveis, né? Ou outros seres encantados. Eles tentam se adaptar ou melhorar as coisas, não se importam de ser diferentes e ficam entediados com a memorização e recitação, quer dizer, eles gostam de aprender. Essa coisa de memorex não é muito com eles, tá? E por isso tudo eles são considerados por muitas pessoas, né, ou melhor, por algumas pessoas, como loucos, né? Eles podem mostrar graus incomuns de originalidade, concentração e trabalho duro, persistente em projetos. Eles vão até o fim nos seus projetos, até provar que o seu projeto realmente vale a pena, e na verdade vale, né? Eles podem estimular, organizar e despertar outras pessoas. Eles reconhecem as competências e habilidades possuídas por outras pessoas. Quer dizer, então eles não são pessoas, como é que se diz? Me fugiu o termo, né? Eles não são pessoas que querem se sobrepor aos outros, né? Eles reconhecem as habilidades das pessoas. Articulam ideias com clareza, ouvem os outros com empatia, né? Se colocam no lugar das pessoas. São seres confiáveis e responsáveis, tá? Demonstram resistência, vigor e persistência em atividades físicas, são muito bons, grandes atletas, apesar de serem sensíveis, né? Mas o corpo físico que eles habitam é de muita resistência, né? Vigor e persistência. Respondem prontamente ao ritmo, à melodia e à harmonia, gostam de atividades de dança, né? E são dramáticos com elementos musicais, tá? Usam a voz para refletir as mudanças de humor, comunicam sentimentos por meio de expressões faciais, gestos e movimentos corporais. Eles gostam de se comunicar assim, né? E finalmente usam a arte para expressar sentimentos e experiências. Como nós vimos, são grandes amantes da arte, né? E qual é a missão dessas crianças douradas? A sua missão é sustentar o plano divino na Terra, assim como os diamantes. Mas os diamantes vêm mais para trazer essa luz divina, e eles não, eles vêm para cá para uma missão muito mais difícil, né, de se sustentarem aqui. Mas uma vez se sustentarem aqui, eles vão sustentar o plano divino na Terra, tá? E como dissemos, poucas pessoas, poucas crianças conseguem ficar encarnadas aqui devido a essa densidade das energias, né, do planeta,
e também em relação ao seu processo de adaptação energética. Tá bem, meus queridos? Então são essas aí as crianças da nova era. Beleza? Então, meus queridos, está aí o nosso estudo, né? Um estudo maravilhoso das crianças da nova era, né? Eu confesso para vocês que eu fico muito feliz e emocionado, né, de descobrir tanta coisa boa sobre essas crianças, né? Procurar entendê-las, saber que nós fazemos parte desses seres, dessas crianças que têm vindo aqui, né, para buscar essa evolução planetária, né? E mesmo assim na nossa vida nós podemos evoluir, né, mesmo sendo adultos, não só adultos, mas tanto faz ser adulto ou criança, nós podemos evoluir de uma classificação ali para outra, né, de índigo para cristal, de cristal para diamante, para dourada, para arco-íris, não é? E é muito bom entender esse processo, né? Porque se nós entendermos essas crianças, o propósito delas, nós vamos ter muito mais facilidade para lidar com as mesmas, né? Para educar essas crianças e para que futuramente elas vão fazer desse mundo um mundo muito melhor. É muito provável que se nós tivermos o merecimento de retornar aqui no planeta, daqui a alguns anos nós encontrarmos um planeta regenerado, um planeta feliz, quem sabe. Eu sempre digo, né, que eu confio muito nos desígnios de Deus, do Criador, né? A espiritualidade ela é perfeita e tudo está no lugar. Hoje nós vimos muitas crianças, muitos considerados pela medicina com transtornos de personalidade, crianças doentes, e esse caos todo, né? Essas depressões, enfim, todas essas sensações, para mim tudo está onde deve estar. E depois desse caos aparente que estamos assistindo aí no nosso dia a dia, as coisas haverão de vir bem, né? A bonança virá após a tempestade, né? Então nós, como seres violetas, seres índigos, cristais, que aqui estamos preparando, né, ou dando início a essa evolução ou revolução planetária, batalhando com energias negativas, sempre buscando aquilo que é nobre, que é justo, né, buscando o equilíbrio, buscando elevar a vibração do nosso planeta, saindo de velhos paradigmas, né, que não servem para mais nada, que estão aí por estar. E nós somos os responsáveis por preparar essas crianças para finalmente elas trazerem essa iluminação ao nosso planeta, ao nosso meio ambiente, aos nossos filhos, que são eles, sobrinhos, netos, bisnetos, né? E como eu digo, poderão ser nós mesmos, né? Lá na frente. Então é isso, meus irmãos, eu fico muito feliz. Confesso que foi um dos melhores estudos que eu fiz até agora. Coisas que eu não sabia, me esclareci. E espero que vocês também gostem, que vocês se esclareçam, né? E procurem entender quando virem uma criança na família, ou no trabalho, enfim. Não julgar essas crianças, não julgar este adolescente, né? Achar que são pessoas problema, achar que a humanidade não tem jeito. Eles têm outra maneira de se manifestar. Essas crianças não são como nós, esses seres são livres. Então, muitos deles, como vimos, eles vêm de dimensões muito sutis, eles sequer encarnaram no planeta, são as primeiras encarnações que estão desses seres que estão chegando aqui, né, com grande dificuldade. Então cabe a nós compreender esses aspectos e a partir dessa compreensão a gente conseguir lidar com eles e procurar educar eles, criar eles de outras formas e não da velha forma,
na qual nós julgamos ter sido a melhor forma. Ok, meus irmãos? Então eu desejo para vocês uma feliz noite. Eu espero que vocês passem bem e que vocês tenham um grande axé, de muita luz, de muita paz e muita energia dessas crianças, desses anjos. Até mais!